Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Essa nossa lição está dividida em 3 subtópicos principais, que são Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E 3, Paulo apela aos líderes. Nosso texto áureo está em Atos capítulo 20, versículo 28, que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O objetivo geral da nossa lição é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. O ponto central diz assim: a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas. E claro que as mais novas devem dar ouvidos às mais antigas, ou seja, elas devem se deixar ser cuidadas, deixar que as mais antigas, que as mais velhas cuidem das mais novas. Primeiro tópico, que é Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. A palavra vocacionado, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que ela tem vários significados, entre eles guiado, direcionado, orientado, encaminhado, norteado, acompanhado, escoltado, liderado e também aconselhado. Agora, trazendo para a igreja, vocacionado é aquele que tem um chamado para determinados cargos, funções ou ministérios. Como está aqui em cima, vocacionado, ele tem um chamado para determinados, vou trocar de lado aqui, fica mais fácil. Ele tem um chamado para determinados cargos, funções ou ministérios, que são coisas diferentes. Por exemplo, o cargo é o título que a pessoa tem. Por exemplo, ela tem o título de pastor, ela pode ter um título de doutor, ela pode ter um título de professor, dentre tantos outros títulos, esses aqui são alguns exemplos que nós pegamos. Agora, e as funções? As funções são as responsabilidades, os afazeres que cada um deles tem que fazer. O que o pastor faz? O pastor tem que cuidar das ovelhas. O que o médico faz? O que o doutor faz? O doutor tem que examinar, o doutor tem que... depende do tipo de doutor que nós estamos falando. Se nós estivermos falando de médico, o que ele tem que fazer? Ele tem que examinar, ele tem que cuidar das pessoas, ele tem que cuidar de pessoas, ele tem que medicar, ele tem que cuidar da vida. E o professor, o que o professor faz? O professor ele vai ensinar. Então essa é a função, é a responsabilidade que cada um deles tem que fazer. E o ministério, a palavra ministério significa serviço. Ministério significa servir, é o mesmo que diácono, é serviço, é fazer alguma coisa. Então qual é o ministério do pastor? A Bíblia não fala sobre 5 ministérios? Evangelista, pastor, diácono. Então... É o serviço de cada um deles, mas não são somente aqueles 5 ministérios, existem muitos outros, ministério de louvor, ministério da paz, existem outros ministérios também, tá ok? A Bíblia fala desses 5 dons ministeriais, na verdade, né? São dons ministeriais, mas ministério existem vários outros. Então existem diferenças. Então o vocacionado ele tem chamado. O vocacionado é aquele que tem um chamado para alguma dessas coisas aqui, para cargos, para funções e para ministério. Tem pessoa que tem a responsabilidade de pastorear, mas ela não tem o título de pastor. Então essas que são as diferenças que nós estamos querendo mostrar para você, tá bom? Vamos lá. Então só um exemplo que eu deixei anotado aqui: fulano tem vocação para ser professor. Então professor seria o cargo dele e ensinar seria a função dele. Ou seja, ele tem uma tendência, ele tem um chamado. O primeiro subtópico fala assim: o ponto de partida. O ponto de partida, como nós já lemos aqui, é em Éfeso. Então os pastores de Éfeso, o primeiro pastor de Éfeso foi Apolo, o segundo pastor de Éfeso foi Timóteo, o terceiro pastor de Éfeso foi João. Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, então quem eram eles? Barnabé e Simeão, também chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, que era da cidade de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então havia 5 profetas e doutores nessa igreja que estava em Antioquia. O segundo subtópico diz assim: Paulo e o despertamento de novas vocações. Atos capítulo 20, versículo 4 diz assim: E acompanhou-o até a Ásia,
Sópater de Bereia. Sópater era um bereano, era um daqueles que quando Paulo falava, quando qualquer pessoa pregava, ministrava a palavra de Deus, ele pegava a palavra de Deus e ia conferir se era realmente aquilo que estava escrito. E dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo aqui é o nome de uma pessoa, tá bom? Então segundo Aristarco, que eram de Tessalônica, Gaio, que era de Derbe, e Timóteo. E dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então estes eles foram despertados para a mesma vocação, ou seja, para o mesmo chamado do apóstolo Paulo. Então Efésios capítulo 6, versículo 21 e 22 vai dizer assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Ou seja, ele vai fazer aquilo que eu faria se eu estivesse aí. Então ele estava dentro do mesmo chamado de Paulo, dentro da mesma vocação de Paulo. Colossenses 4:7, voltando a falar de Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Também 2 Timóteo 4:12 diz assim: também enviei Tíquico a Éfeso. Poxa, uma carta escrita a Timóteo falando sobre Tíquico também. Então esse aqui foi um fiel servidor de Paulo, que tinha o mesmo ministério que Paulo, que tinha o mesmo chamado de Paulo, tinha a mesma vocação de Paulo. Tito capítulo 3 versículo 12 diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Invernar significa passar o inverno. E Colossenses 4:10, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. Opa, peraí, sobrinho de Barnabé, Marcos, você lembra dele, da outra lição? Vamos lá. Acerca da qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei. Olha só, então peraí, aqui Paulo recomenda João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Não é o Evangelho de Marcos, o Evangelho é de Jesus Cristo, escrito por Marcos, tá bom? Então esse mesmo aqui, lembra quando houve a discussão, houve o problema de Paulo com Barnabé, ou de Barnabé com Paulo, houve aquela discussão que cada um foi para um lado, Barnabé pegou Marcos e levou para um lado, Paulo pegou Silas e levou para o outro lado, foi para uma segunda viagem missionária. Então, vocês se lembram dessa discussão, desse problema, por causa desse Marcos aqui, que agora Paulo já está recomendando ele. Ou seja, o fato dele ter voltado, dele ter retrocedido, dele ter deixado ele, dele ter abandonado naquela primeira viagem, não significa que ele não tinha vocação, não significa que ele não tinha chamado, mas que ele precisava de um tempo a mais para poder amadurecer. E amadurecimento leva tempo, uns mais, outros menos, mas todo mundo leva tempo para amadurecer. Todo fruto na árvore leva tempo para poder amadurecer. Como eu disse, uns levam mais tempo, outros levam menos tempo, mas todos levam algum tempo para poder estar maduro. Então aqui já estava sendo recomendado, ou seja, agora sim estava firme como deve ser. E o terceiro subtópico, Paulo, um mestre inspirado. Ele é inspirado, mas ele também é inspirador. A inspiração é dele, mas ele inspira outras pessoas também. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versículos 12, 13 e 17. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, uma porta só que ele teve aberta aqui, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, nós não somos como muitos, ou seja, no tempo de Paulo já existiam os falsificadores da palavra, já existiam aqueles que deturpavam a palavra, já existiam aqueles que falavam mentiras e diziam que estava escrito na palavra, já existiam os hereges desde a época de Paulo, e ele disse que não era pouco não, ele disse aqui, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Então tem muita gente falsificando a palavra. Se no tempo de Paulo já tinha muita gente falsificando, imagine na atualidade. Muitos são os que falsificam a palavra, os que mentem, os que enganam, os que cometem fraude. Aí continuando aqui, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu falo do Senhor na presença do Senhor, eu falo de Deus na presença do próprio Deus. 1 Coríntios 4,17 diz assim,
Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, recomendação de Paulo, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, Paulo não tinha do que se envergonhar, então ele enviava as pessoas e falava assim, pode falar da minha vida, pode explicar como é que eu estou, porque pode me explicar que eu estou na cadeia, mas eu estou por causa do Evangelho, é por causa do amor de Deus, é por causa de Cristo que eu estou aqui na prisão, mas pode falar dos meus caminhos, pode falar de tudo que eu fiz, pode falar para eles, minha vida é um livro aberto. 1 Coríntios 7,40. Seja, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Olha o que ele está dizendo assim, eu cuido, será que eu não tenho o Espírito de Deus também? Eu tenho o Espírito de Deus, então através do Espírito de Deus que habita em mim, é por isso que eu estou dizendo estas palavras. E Gálatas 1,12, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo ele tinha uma razão para falar dessa forma, para falar com essa convicção. Por quê? Porque ele aprendeu, porque ele recebeu diretamente do próprio Senhor Jesus, através de revelações, como diz esse próprio versículo que nós lemos aqui, Gálatas 1,12. O resumo desse tópico diz assim, Éfeso foi um ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados. Então Éfeso era a base e dali surgiram, ele indicava uma pessoa para uma coisa, para outra, ele ia despertando os talentos, ele ia despertando as pessoas, ele ia acordando as pessoas para aquilo que já tinha dentro delas, talvez estava adormecido, talvez não estava maduro ainda, mas ele ia despertando, ele fazia com que as pessoas sentissem o desejo, sentissem a necessidade de poder fazer a obra de Deus. E isso é muito importante, nós sermos descobridores, despertadores de talento. O segundo tópico diz assim, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Primeiro subtópico, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Gnósticos, não é agnósticos, são coisas diferentes, tá? Então, primeiro, quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram aqueles que falavam que a salvação era pelas obras, ou seja, eles tinham que fazer alguma coisa para ser salvos. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não era suficiente. Eles pregavam, eles diziam, eles ensinavam que tinha que fazer alguma coisa para poder ser salvo. Paulo diz que a salvação é pela graça. Jesus já fez tudo que tinha que ser feito. Jesus já pagou todo o preço que precisava ser pago. Jesus já derramou todo o sangue que necessitava ser derramado. Então não precisa de mais nada. Não é pelas obras, é pela fé. As obras vão ter seu valor, nós vamos receber recompensa, galardão por conta delas, mas não são elas que nos salvam, e sim Jesus, e esse crucificado, e esse ressuscitado. Gálatas 1, de 6 a 9 diz assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho é um problema. Aqui vai falar de um evangelho, vai falar de outro. Já já eu mostro para vocês, vamos continuar lendo aqui. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho. Então, eles passaram de um evangelho é boa nova de salvação. Evangelho, boa nova de salvação. Eles passaram do evangelho para outro evangelho, o que não é outro. Na verdade, ou é evangelho ou não é evangelho. Não existe outro evangelho, mas existe o transtorno do evangelho, como ele está dizendo aqui. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E continuando, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, vem aqui para o quadro, evangelho é a boa nova de salvação. É a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus, é a cruz de Cristo, é o sangue derramado, é a morte de Cristo e a sua ressurreição. Isso é o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo leva para o céu. Essa é a mensagem de salvação, esse é o verdadeiro Evangelho. Aí Paulo, olha o que ele diz, se ele diz nós mesmos, se eu, ou se um anjo do céu, pensa bem, um anjo do céu, né? ele não quer nem saber se é um anjo do diabo, se é um anjo, não, ele está dizendo até um anjo bom, um anjo de luz, se eu,
um anjo de luz, ou qualquer outra pessoa, alguém, qualquer outra pessoa, o que eu estou falando está nesses versículos que nós lemos, tá? Ou qualquer outra pessoa falar de um outro evangelho, existe outro evangelho? Não existe outro evangelho, existe transtorno do evangelho. O que ele diz assim? Seja anátema. Se for um anjo do céu, se for outra pessoa, se for eu mesmo, se eu mesmo desviar desse caminho, se eu mesmo transtornar o evangelho, se eu mesmo mudar a minha pregação, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado, porque não existe outro evangelho. E quem eram os gnósticos? Gnósticos diziam que o corpo não servia para nada, que o importante era a alma. Então eles têm que cuidar da alma, da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, do intelecto, porque é a alma, ele está cuidando da alma. E o corpo não servia para nada. Então se o corpo não servia para nada, então eles podiam pecar, podiam prostituir, podiam fazer o que fosse, que não tinha problema, porque o corpo ia morrer mesmo. Então eles tinham que cuidar da alma. Então eles eram dualistas, tá? A alma era uma parcela de luz encarnada no corpo, que é uma parcela de trevas. Esses são os gnósticos, é o pensamento dos gnósticos, tá bom? Mas para Paulo, o que ele diz? Paulo, tanto o corpo, a alma como o espírito tinham o mesmo valor. 1 aos Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa aqui é a verdade, é a tricotomia humana, é o espírito, a alma e o corpo, tem que ser preservado, tem que ser conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os três, não adianta falar que o corpo vai para debaixo da terra, não, ele vai ressuscitar, então vai ser necessário, tem que se manter incorruptível todas as três partes da qual nós somos compostos. Segundo subtópico, o compromisso de Paulo com o Senhor. Atos capítulo 20, versículo 18 e 19 diz assim: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, como me portei o mesmo que me comportei. Ou seja, o comportamento de Paulo sempre foi de humildade. Vou descer, onde é que está escrito isso? O próximo versículo, versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade, é o que está aqui, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então os judeus preparavam ciladas para ele passava muitas tentações, ele chorava muito, mas ele sempre manteve a sua humildade, ele sempre se manteve no seu lugar de servo. O resumo desse tópico diz assim: a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo às novas gerações. Olha só, compromisso está aqui no quadro. Compromisso, o que Deus espera? Deus ele espera de nós compromisso. Deus ele busca em nós compromisso. Isso que Deus quer de nós, isso que Deus requer de nós. Ele espera e ele busca que nós tenhamos compromisso com ele, da mesma forma que ele tem compromisso conosco. Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. Ele quer fazer a aliança conosco. O que acontece? Ele fica buscando compromisso conosco, ele fica esperando compromisso da nossa parte. E é isso que nós precisamos ter, é isso que nós precisamos entregar na mão do Senhor. Nós precisamos ser comprometidos com ele. E o terceiro ponto diz assim: Paulo apela aos líderes, primeiro subtópico, sobre o desprendimento de obreiro para realizar a obra de Deus, sobre o desprendimento do obreiro. Desprender, está preso em alguma coisa, tem alguma coisa que te impede, tem alguma coisa que te segura, que você não consegue sair para poder fazer a obra de Deus, tem que se desprender. Isso significa que nós estamos presos em alguma coisa. Nós não podemos estar presos em nada, porque esse mundo nada tem a nos oferecer. Vou descer, mas eu preciso trabalhar. Sim, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o nosso pão de cada dia. A Bíblia nos diz que isso, a Bíblia nos ensina a fazer isso, que do suor do nosso rosto comeremos todos os dias. Nós temos que fazer isso, mas não é o emprego que está nos segurando, não. Tem alguma outra coisa que está nos prendendo, porque a gente fica nessa religiosidade, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer, não. Ou eu faço por amor ou eu não faço, porque senão eu estou perdendo meu tempo. Eu tenho que amar o Senhor sobre todas as coisas, eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, custe o que custar. Então a Bíblia também diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, se é digno do seu salário, ele pode, onde é que está aqui?
O obreiro ele pode viver da obra, ele pode viver da obra. Veja bem, olha a palavra que está aqui, olha o que a palavra que a Bíblia diz, que o obreiro é digno do seu salário. Então ele pode viver da obra. O que ele não pode, luxar e nem sobreviver. O que isso quer dizer? O que quer dizer luxar? Ele viver no luxo. Porque eu estou fazendo a obra de Deus, então eu tenho que viver no luxo, eu tenho que ganhar muito bem para fazer isso. Não, você tem que ganhar o necessário, você tem que ganhar o suficiente. Então não é luxar, é viver da obra. Também não é sobreviver, é ganhar miséria, viver de migalha. Não, o servo de Deus não é para isso não. Então o servo de Deus ele pode viver da obra, mas ele não pode luxar e ele também não pode sobreviver. Então ele não pode ter demais, mas ele também não pode ter de menos. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8 diz assim: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e com fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Ou seja, Paulo ele sabia, biblicamente, ele sabia que ele tinha o direito de receber pagamento em dinheiro, de ser alimentado, de ser sustentado pela igreja, mas ele não fez uso desse direito para poder dar exemplo, para poder não ser pesado a nenhum dos irmãos. Sobre o cuidado pessoal do obreiro, que é o segundo subtópico, Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, olha como ele começa aqui. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo de Deus os constituiu. Ou seja, então eu preciso primeiro cuidar de mim para depois poder cuidar de outra pessoa. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar de outro? Pensa bem, se eu estiver doente, se eu estiver enfermo, como que eu vou cuidar de um outro doente, de um outro enfermo? Não tem como. Se eu não tiver condições espirituais para eu próprio me levantar, andar, continuar, seguir em frente, trilhar os passos de Jesus, como que eu vou poder ajudar outra pessoa? Então, olhai, pois, por vós mesmo e depois sim por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, primeiro cuidar de mim para depois cuidar dos demais. Terceiro, subtópico, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Isso aí acontece, Atos 20, versículo 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Depois da minha, quando eu sair daí, vai entrar no meio de vós lobos cruéis que não vão poupar o rebanho. Aí o 30 diz assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Quando a Bíblia nos ensina aí fazer discípulos de todas as nações, não é fazer discípulo para mim, ou seja, para atrair os discípulos após si. Não é fazer discípulo, você que está pregando, não é fazer discípulo para você, eu que vou ensinando, não é fazer discípulo para mim, o pastor de determinadas igrejas, congregações, denominações, não é fazer discípulo para ele. Não, o discípulo nós temos que fazer para o Senhor Jesus. As almas que nós vamos agregando, nós temos que ensiná-las a serem discípulos do Senhor Jesus. Ou seja, nós temos duas situações aqui. Olha aqui. Os problemas em geral ocorrem, presta atenção, lá em cima, os problemas em geral ocorrem de forma externa e de forma interna, externamente e internamente. Lá de fora vem os lobos cruéis que vão despedaçar o rebanho. Agora, lá de dentro tem os homens perversos que falam coisas perversas. Então nós temos dois problemas, problema externo e problema interno. E Paulo sabia que quando ele saísse de lá, isso iria acontecer. Então, o que nós temos que fazer? Tomar cuidado com isso aqui, tanto com os de fora como com os de dentro. São dois cuidados que nós precisamos ter pode ser dentro da casa de Deus tem isso, dentro da casa de Deus tem isso. Não deveria, mas tem. E Paulo alertou dessas duas situações, dos lobos de fora e dos faladores perversos, homens perversos que estão dentro das igrejas. O resumo desse tópico diz assim: o apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material de coisas terrenas, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. A conclusão, eu vou ler aqui para vocês. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado. A palavra legado significa herança, testamento, legado significa herança, também significa
testamento. Então, a vida do próprio apóstolo Paulo, ela deixa para nós esse legado, ela deixa essa herança, ela deixa esse testamento. Isso é o que nós recebemos do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, para nós que estamos vivos hoje e para os próximos que virão depois de nós, bem como para aqueles que passaram antes de nós. Então, a sua maneira de despertar novas vocações, olha só, ele conseguia enviar as pessoas, ele conseguia fazer com que as pessoas se despertassem para as suas próprias vocações. Não para, você não tem que ter a minha vocação, você tem que ter a sua vocação. Você não tem que fazer o que eu faço, você tem que fazer o que você foi chamado para fazer, o que você é vocacionado para fazer, porque senão não vai dar certo, não vai funcionar. Então Paulo, ele despertava nas pessoas o chamado das pessoas. Ele gostaria que as pessoas fizessem o que ele fazia, mas gostaria que as pessoas fizessem mais o que elas foram chamadas para fazer. É isso que nós temos que enxergar, descobrir o talento de cada pessoa, assim como Paulo fazia. Então, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores. O que é doutrina? Doutrina é tudo que é objeto de ensino da palavra de Deus. Tudo que é ensino dentro da palavra de Deus é doutrina. Então, Paulo deixou para nós uma herança doutrinária, um ensino, mais de 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, essa herança ele deixou para nós, para a nova geração de trabalhadores, e também o seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus, porque problema interno e problema externo. Então ele deixou um apelo para que nós cuidássemos, zelássemos pelo rebanho de Deus. Aí ele colocou também, são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. O que são marcos? A palavra marco significa limite, significa demarcação. Então tudo tem que ter um limite. Então isso daqui, o apelo para cuidar do rebanho de Deus, a herança doutrinária, tudo tinha um limite. Ele não vai além desse limite. Então são marcos, são demarcações, são limites importantes para nortear. Mas o que é nortear? Nortear está aqui também. Nortear significa guiar, significa orientar, significa direcionar. Então esses marcos, esses limites nos orientam, nos dão direção, nos dizem para onde nós deveremos caminhar. E o que a Bíblia diz sobre para onde devemos caminhar? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então esse é o caminho, esse é o norte, esse é onde nós temos que andar. Jesus ainda disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então o caminho que nós temos que trilhar é o caminho de Jesus, são os passos de Jesus. Tem um livro que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Então é isso que nós devemos fazer essa pergunta toda vez. Eu estou na dúvida de alguma coisa, eu pergunto, se fosse Jesus, o que ele faria nessa condição? Se ele estivesse aqui hoje, no meu lugar, o que ele faria? Ou então eu vou perguntar, o que eu vou fazer se eu fosse Jesus? É isso que nós temos que fazer todos os dias. E é tempo de desenvolver novas vocações, que sejamos descobridores de talentos, descobridores de vocacionados, para que ajudemos as pessoas a desenvolverem os seus próprios ministérios. Deus abençoe sua vida, sua família, sua saúde, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.